E acho que ali começou, o gol de hoje começa na quarta-feira, quando o Felipe Luiz dá essa coisa. Então o Pedro volta e começa a reconciliação. E pedido de desculpas de centroavante é bola na rede. E o Pedro começa a redenção dele no Flamengo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar o pós-jogo. O Mengão venceu o Fluminense, venceu o Fla-Flu, um jogo difícil, um jogo chato, um jogo bem complicado ali. Esse Fla-Flu foi muito sim, estranho, né? O Flamengo foi melhor que o Fluminense ali, porém muitas dificuldades na criação e o Pedro voltou, entrou no segundo tempo na reta final e fez o gol do Flamengo 1 a 0, gol do Pedro, para finalmente colocar uma pedra em cima dessa treta. E o Flamengo agora vai buscar melhores objetivos, né? Deve contratar. O Wesley não jogou, já que tá negociando a saída para Roma. E é isso que vamos ver a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. O que os comentaristas lá da TNT falaram nesse pós-jogo é o que vamos ver a partir de agora. Então, Pedro voltou a ser relacionado, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória do Flamengo. Não foi a primeira opção do Felipe Luiz quando ele faz as substituições. Ele vem primeiro com o Matheus Gonçalves e com o Juninho. Já na reta final ele chama o Pedro. E aí numa jogada em que o Léo Ortiz desvia a bola. Olha o abraço agora do Pedro com o Felipe. Um abraço ali tímido ainda, né? Foi só um cumprimento ali no pós-jogo depois da vitória, e os jogadores, né, vão lá comemorar com o Pedro, autor do gol da vitória do Flamengo. Como eu vinha dizendo, né, uma jogada ali que o Léo Ortiz desvia e o Pedro chega escorando ali no final da jogada para fazer o gol da vitória. A comemoração foi muito emblemática, né? Ele tira a camisa, por debaixo tem uma outra camiseta com a mensagem "Jesus é o suficiente". E aí o Pedro pega a camisa dele, estende a camisa em cima do escudo do Flamengo, que fica ali de frente para a torcida, e beija várias vezes o escudo. O Pedro voltando a ser relacionado hoje, depois de toda aquela polêmica que o deixou fora de duas listas de relacionados, a coletiva tão emblemática do Felipe Luiz falando, né, sobre a falta de empenho do Pedro nos treinamentos. E aí hoje o Pedro tá aí no centro das atenções. Vocês estão vendo ele aí no campo, né, mostrando a mensagem na camiseta para as câmeras, sendo festejado pelos companheiros, e vai ali junto com o grupo agora puxar a fila para agradecer o torcedor. No momento em que o Pedro é chamado pelo Felipe Luiz, as vaias que ele ouviu foram vaias da torcida do Fluminense. A torcida do Flamengo gritou e vibrou muito quando o Pedro foi chamado para entrar. No momento do gol, o Pedro não vai ali até o Felipe, né, cumprimentar ele, mas o Felipe a todo momento aplaude ali a jogada, o lance e o gol do Pedro. E o cumprimento foi esse que vocês viram agora, ali tímido, mas apertando a mão e abraçando o Felipe ali na comemoração de todo o elenco. Vamos ver, né? Fica a expectativa para ver se o Pedro vai dar a entrevista. Ele só se manifestou através das redes sociais depois do episódio, né, e da entrevista do Felipe. Ele fez a reunião com os companheiros, mas só se manifestou através das redes sociais. Tá ali recebendo o abraço, né, dos companheiros. O Jorginho vai ali dar apoio pro Pedro, e ao que tudo indica, ele vai falar, né, depois da partida. A gente vai poder ouvir um pouco o lado do Pedro, autor do gol da vitória nesse Fla-Flu. Os jogadores do Fluminense já desceram, né? Só tem os jogadores do Flamengo no campo. Acaba que esse pós-jogo fica ali muito em torno do Pedro. O John Kennedy acabou entrando em campo também nesse segundo tempo. A torcida do Fluminense cantou ali e criou uma expectativa, né, pelo retrospecto do John Kennedy diante do Flamengo, mas o Flamengo é quem sai com a vitória nesse gol do Pedro. O Flamengo perdeu, né, dois jogadores aí durante a partida. O Plata sentiu no aquecimento, o Danilo sentiu agora na parte final do jogo. Em breve a gente vai ter mais informações e já a gente vai saber também o que fala o Pedro, e vamos trazer aí a repercussão desse jogo, desse Fla-Flu, com a palavra dos jogadores e também do Felipe Luiz e do Renato Gaúcho. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa, valeu, Monique Danello, direto do Maracanã. Daqui a pouquinho a gente volta com ela também para escutar não só o Pedro, mas também outros personagens. Mas não tem como a gente fugir, né? Um jogo que de fato estava morno, não estava legal, poucas chances de gols, mas
entra esse roteiro fantástico, o Pedro, depois de tudo que aconteceu essa semana envolvendo o nome do atacante, né? Cara, numa boa, Wallace Borges, o torcedor do Flamengo não é burro. O torcedor do Flamengo sabe que o Pedro é disparado o melhor centroavante que tem. Teve essa rusga, teve essa polêmica toda na história, é verdade, mas o torcedor do Flamengo espera isso do Pedro. Dá pra dizer que já ficou pra trás com esse gol num clássico importante e sendo um gol decisivo. Boa noite pra você, Wallace. Boa noite, amigo. Boa noite, Vitor Lopes. Boa noite, Renatinho. Boa noite, Vitor Sérgio Rodrigues, que já está com a gente por aqui. O pedido de desculpas do centroavante é bola na rede, né, meu amigo? Não tem pra onde fugir. O centroavante, o futebol, a razão está com quem tá ganhando. Se a bola tá na casinha, se a gol tá saindo, se tá performando. E aí o Pedro se coloca nessa condição de voltar hoje. Eu achei interessante, Felipe Luiz, relacioná-lo e utilizá-lo. O jogo pedia o Pedro. O jogo pedia, assim como o jogo contra o Santos pedia o Pedro, e o Pedro não estava lá à disposição. Hoje, Flamengo e Fluminense pedia o Pedro. Pedia uma presença diária, pedia um jogador que entrega 30 gols, 35 gols por ano. Então, o gol dele é um gol de oportunismo, de passar ali no segundo pau. Já teve uma chance antes que o passe do Juninho, se não me engano. Isso. Enfim, cara, no final das contas, não existe cenário, Vitor Lopes, que não ter o Pedro seja algo bom pro Flamengo. Não existe cenário que o Flamengo se livrar do Pedro, seja por 15 milhões, seja pelo dinheiro que for, seja bom pro Flamengo. O Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Tecnicamente falando, ele entrega número, ele entrega gol, ele entrega assistência. O Felipe Luiz falou isso na coletiva. Na hora do esporro lá do Felipe Luiz, ele fala, eu não quero perder o Pedro, porque ele me entrega 30 gols por ano. Não vai achar no mercado por 15 milhões de euros. Então, o Pedro volta e começa a reconciliação. E pedido de desculpas de centroavante é bola na rede. E o Pedro começa a redenção dele no Flamengo. Boa noite pra você também, Renatinho. Boa noite pra você, Vitor Sérgio Rodrigues, que estava há pouco no nosso arquibancada. Mas o Renatinho, a gente até falava, talvez, a entrada do Juninho, por exemplo, antes, foi pra manter ali a coerência daquilo que ele vinha falando, né? Durante a semana, questão de carga ali nos treinamentos, coisa e tal. Mas era óbvio, todo mundo sabe disso. O Pedro é muito mais jogador que o Juninho. E aí, nada melhor do que um golzinho, né? Num clássico no finalzinho pra decidir o jogo, né? Boa noite, amigos, quem tá acompanhando a gente. Tô muito contigo, eu penso isso. Claro que o Pedro é melhor que o Juninho em quase todos os contextos que a gente colocar no futebol, no esporte de futebol. Acho sim que ele manteve uma coerência e eu acho importante a maturidade com que o Felipe lidou com tudo isso. Porque assim, tem treinador, tem ser humano que ia ficar com birra, cara, que ia relacionar e não usar. Quando a gente vê ele relacionado, eu pensei muito comigo, se ele levou e o jogo pedir, tem que usar. E a gente vai ver qual é que é mesmo. Se zerou, se não zerou, entendeu? Para ele ter levado, certamente deve ter tido uma mudança de postura no dia a dia. Então, por mais que o Pedro tenha pedido uma desculpa ali meio, mais ou menos, acho que ele no dia a dia demonstrou uma resposta que se cobrava dele, que se exige de um jogador para jogar em alto nível, não só no Flamengo, mas no futebol profissional. E eu acho que o treinador foi maduro de entender. Tô levando, vou usar, não vou ficar fazendo pirraça. E eu de verdade, quando o Felipe dá aquele esporro, eu vi verdade naquilo. Eu achei que realmente se o Pedro mudasse postura, ele ia ser relacionado, ia voltar a ser titular. A gente sabe que ele tem essa capacidade. Então, assim, é um jogo muito... O Pedro está falando nesse momento. Eu tô colando aqui numa outra televisão que eu tô vendo. Não sei o que o Pedro falou. Mas até o jogo acabar, me parece muito uma situação realmente de... As coisas foram resolvidas. Agora vamos esperar para ver o que o Pedro falou, porque eu não tava falando aqui, não consegui ver a leitura labial. Mas eu acho que... a gente até falou aqui da outra vez que a gente não joga mais. Eu não achava isso. Eu não achava que o Felipe ia ficar com revanchismo, que, não... Porque o treinador, ele tem que fazer o que é bom pro time dele. E a partir do momento que o jogador tá entregando de novo, o jogador é bom pro time, o jogador tem qualidade e colocou. Agora eu acho que é pra frente, gente. Também deu. Vitor Sérgio Rodrigues, uma ótima noite para você mais uma vez. Dá pra dizer, porque a gente até conversou no intervalo, né, que o jogo tava doído, né? Tava ruim. Que a grande notícia, e aí é óbvio que a gente vai analisar a partida, entender o porquê o jogo foi morno, por que o jogo foi fraco, mas talvez a grande notícia pro torcedor do Flamengo é o Pedro voltando a balançar a rede, depois dessa história toda. Dá pra dizer que isso é a grande notícia do jogo?
Eu acho que a grande notícia do jogo é a primeira vitória num clássico que o Flamengo precisava vencer para não deixar o Cruzeiro distanciar, né? Hoje o Cruzeiro é o líder do campeonato, mas o Flamengo pode ser o líder se ganhar um jogo atrasado, né? Então, se o Flamengo empatasse hoje, o Cruzeiro de fato seria o líder do campeonato na rodada 15, né? 15ª, né? Na rodada 15. Então, acho que isso e a outra a gente ver, como o Renato falou, a história, o filme avançar. E acho que esse filme começa a avançar na quarta-feira, quando na entrevista o Felipe Luiz fala: eu não tenho mais nada para falar sobre o caso do Pedro. O que eu tinha para falar já falei, o Pedro já falou também, porque quando o Felipe Luiz dá a declaração dura e forte que ele deu, ele também permitiu que o Pedro falasse a versão dele, e que o Pedro falou via nota no dia seguinte. Então, quando ele diz, não vou mais falar sobre Pedro, o que eu tinha para falar, eu falei, o Pedro respondeu, e agora, é tocar. E acho que ali começou, o gol de hoje começa na quarta-feira, quando o Felipe Luiz dá essa coisa. Porque o Felipe Luiz poderia, seria uma atitude pouco inteligente, mas ele poderia dizer: não, mas eu queria falar do que o Pedro falou, que na verdade... Não, aí vira birra, né? Que aí fica aquele negócio, né? Não, mas todo mundo querendo falar por último, né? Da última palavra. Tipo a nossa briga quando a gente tava no colégio, briga de coisa infantil, né? Todo mundo quer dar o último pedala. Pescotapa. Todo mundo quer dar o último, a última... Aí, tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise, né? O Flamengo vence o Fla-Flu. Cara, que jogo difícil, que jogo chato, meus amigos. Um Fla-Flu onde a gente espera muitos gols, né? Muitas chances de gol. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo teve muitas dificuldades. Eu acho que pouco tá se falando, mas a saída do Gerson, infelizmente, prejudicou demais o Flamengo. Tem que ir no mercado, tem que trazer o Carrascal. E assim, buscar ali uma recomposição, né? Pro Pedro, não só pro Pedro ter mais munição ali na frente, mas também o Flamengo tem um meio de campo um pouco mais criativo. Foi um jogo bem complicado hoje, se empatasse também não seria nada injusto, sabe? Mas com a volta do Pedro, finalmente o Flamengo dá um novo passo e aí sim, né, deixar pra trás essa treta entre o técnico e o centroavante. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, repercutindo tudo sobre a vitória do Mengão. Até logo mais, valeu!